Então tá. Bom dia. Olha a Guma aí. Guma. Guma é nome próprio, certo? Na minha visão, Guma foi uma onça que viveu num museu aqui em Belém do Pará. Eu falo viveu porque eu acho que ela não vive mais, certo? Ela foi trazida para o museu, vinda de algum lugar aí, de uma mata aí, sabe? Não sei. Aqui da Mata Amazônia, provavelmente, sabe? Mata Amazônica. E foi jogada numa cela ali, sabe? Num espaço ali cercado, sabe? Numa jaula, entendeu? Talvez tivesse 4 metros quadrados, eu não sei, 2 por 2, mas acho que não tinha mais que isso, não. Eu lembro que tinha também lá um jacaré-açu, sabe? Um jacaré grande, entendeu? Devia ter mais de 3 metros, eu acho, sabe? Ali numa corrente de água, ali numa porção de água, sabe? Dentro do museu, entendeu? Eu acho que aquele jacaré não estava bem ali, não, sabe? O jacaré-açu é um dos animais aí, sabe? Da mata amazônica, sabe? Dos igarapés e dos rios aí, sabe? Eu não sei. E a Guma, então, foi aí, sabe? Essa onça aí, sabe? São 11 horas e 19 agora, hoje são 18 de setembro, tá certo? E eu vou avançando aqui, tá certo? Bora ver aqui. Eu tive hoje, sabe? Que hoje é quarta-feira, eu fui atrás de verificar, sabe? Se uma consulta com um especialista aí em urologia, sabe? Está liberado pelo Sistema Municipal de Saúde, sabe? Não está. E tem vai fazer 60 dias já que eu estou aí, sabe, procurando essa consulta. E alguém já disse para mim, ontem mesmo, uma professora estava numa instituição bancária ontem, eu estava num banco ontem, sabe, aí puxando conversa, sabe, com uma professora. Aí ela falou assim, mas por que o senhor não procura uma clínica dessas aí? É preciso pagar, que aí é rapidinho que faz. Mas eu falei para ela que não estava interessado, sabe? Assim, eu queria testar o sistema, porque assim, nós estamos agora em plena campanha eleitoral municipal e aqui em Belém do Pará tem o primo do governador. O governador chama Helder e o primo dele chama Igor, certo? E esse Igor já vem aí se aventurando na política, acho que ele está no segundo mandato de vereador dele, sabe? Mas ele se queixa também, sabe, que o primo dele criou uma pasta para ele chamada Usina da Paz. E essa Usina da Paz reúne, creio eu, vários serviços públicos, que para mim que vai desde tirar carteira de identidade, título eleitoral, essas coisas assim, sabe, até aí atividades aí, sabe, em consultas médicas, tá certo? Eu acho que consultas médicas principalmente, sabe? E aí esse tal de Igor, que é Igor Normando, certo? Ele é primo então do Helder, certo? Que é filho do Jader, sabe? E tem umas histórias aí, sabe? O caso é o seguinte, rapaz, o PT paulistano, sabe, de Zé Disseu, sabe, de Lula, eles assim, sabe, altamente pragmáticos, o plano era chegar ao poder, certo? E não tem nada de errado quanto a isso. E dentro das correntes e das tendências que formam o PT, sabe, das várias divisões internas que tem o PT, tinha uma que foi presidida pelo Zé Disseu. O Zé Disseu chegou a ser presidente do partido, aquela coisa toda. Mas ele comandava, sabe, ali. Eu não lembro agora como é que era que chamava a tendência, sabe? Não vem agora. E assim, pro projeto que aí, sabe, os dirigentes petistas tinham, sabe, em certas localidades, primeiro interessava chegar à presidência da República. Essa é uma questão, sabe? A outra era, não sei se eles tinham ambições aí no plano do legislativo, sabe? Eu não sei. Mas eu acho que o projeto maior do PT foi chegar à presidência da República, sabe? E para isso precisava de aliança nas 27 unidades federativas, certo? Inclusive aqui no Pará, no estado do Pará, tá certo?
E aqui foi definido, bicho, que essa área aqui, sabe, seguiria o cacique da área que não era do PT, que era o Jader Barbalho, certo? No Maranhão era o ex-presidente ali, sabe, que comandava aquele cara que escreveu Ninhos de Maribondos, como é que chama o cara, o pai o Sarney, o Zé Sarney, certo? O pai da Rosiana Sarney. Essa história do Sarney é a seguinte, sabe? Esse Sarney era um fumado aí, sabe? Órfão de pai ou de mãe, eu não sei, sabe? E foi entregue para um cara aí chamado Sarney, sabe? Um fulano aí, sabe? Fulano de tal, conhecido como Sarney, como se fosse assim um título aí, sabe? Um título honorífico anglo-saxão, entendeu? O Sarney. Depois tem que melhorar essa informação aí, sabe? E o tal de Zé Sarney foi agregado desse Sarney, entendeu? Aí ele, não sei se de propósito, sabe, foi se pondo aí, sabe, taludo, sabe, e incorporou no nome dele José, não sei o que, Ney, entendeu? José Sarney, sabe? Aí ficou o nome José Sarney, certo? O pai da Rosiana Sarney, entendeu? Como tem o Lula, certo? O Luiz Inácio Lula, tá certo? Então tem o Zé, não sei, Zé de Ribamar, certo? De Sarney, certo? Porra, é foda, entendeu? Essas figuras aí. Então no Maranhão tinha o Sarney, certo? E aqui no Pará tinha e tem ainda o Sarney, ele foi bater lá pro Amapá, certo? E, e ficou para lá. E aqui no Pará, o Jader Barbalho, sabe, sempre esteve aí em ascensão, certo? E permanece até hoje. O Jader é um cacicão, sabe? Como tem aquele cara lá para as bandas ali das Alagoas, sabe? Aquele cara que foi ministro do Collor, certo? É o nome dele agora não vem, que eu não preparei esse texto, eu estou inventando aqui, fazendo aí a digressão, certo? Esse cara que eu estou pensando aqui, ele foi presidente do Senado, entendeu? E continua influente no Senado, mas hoje é figura decadente, certo? E ele mandava lá nas Alagoas, certo? A qualquer momento o nome dele brota aí, certo? E assim, aí, sabe, lá para aquelas bandas ali do Paraná, tinha hoje o que é candidato a prefeito, sabe? Né, ali o Requião, sabe, Rubens Requião, sabe, em São Paulo devia ter cacique, enfim, devia ter cacique em todos os lugares. O Brizola foi um clandestino lá no Rio de Janeiro, certo? Tinha outros caciques lá naturais. O Brizola era gaúcho, certo? E tinha caciques lá naturais no Rio de Janeiro, como tinha em São Paulo, sabe? Enfim, sabe, em cada unidade federativa, sabe, tem ali o seu clã, bicho. E aqui o clã aqui no Pará, sabe, no estado do Pará chama-se o clã dos Barbalhos, certo? E o filhote do Barbalho hoje, o Helder, sabe, é o governador, que é o cargo máximo aqui que se tem aí, do clã, que o clã pode ocupar, certo? O filho, acho que o filho mais velho do Jader, o Jader Filho, certo? Hoje ele é ministro das cidades, salvo engano aí, sabe? E futuramente vai ser o próximo governador do Pará, certo? De sorte que na cabeça do Zé Disseu, sabe, que era o pensador dessas questões, eu acho, certo? Uma vez eu assisti uma palestra dele, ele veio aqui a Belém, sabe? E vi que ele é um cara assim, enfim, é um cara aí, sabe? Um cara histórico, entendeu? Nacional, sabe? E merece consideração e respeito por essas coisas assim, sabe? Agora, do ponto de vista dos resultados, sabe? Do ponto de vista aí das discussões pragmáticas, certo? Ele tem a pragmática dele e outros têm a dele, certo? O Edmilson Rodrigues, por exemplo, não concordava com a pragmática do Zé Disseu, certo? E teimou em se expor como liderança o Edmilson, certo? Se expor como liderança aqui, sabe, em Belém do Pará, sabe, para ser aí, sabe, liderança a nível estadual, tá certo? Enfim, sabe, quem sabe aí, ele chegou a ser deputado federal, o Edmilson, certo? E é assim, sabe? Então não interessava para o Zé Disseu, por exemplo, uma vez foi dito isso, não sei se foi dito, certo? Porque essas coisas não se diz assim a céu aberto, certo? Mas é assim, sabe? Ninguém queria encarar aí, sabe? A ideia era fazer políticas de alianças, certo? Fazer políticas de alianças para se conseguir aí, sabe? O bem maior, certo? Que no caso aí seria a presidência da República. E não interessava então colocar forças em choque com os barbalhos aqui, sabe? Aqui na região. É o que está acontecendo agora aqui, sabe? Não interessa para o PT, sabe? Para o Lula, por exemplo, e para o próprio Zé Disseu, que o Zé Disseu faz ali, sabe? O trabalho dele na penumbra, entendeu?
Não interessa para o PT fazer as discussões aqui, sabe? Discussões aí em nível regional, tá certo? E agora aí, os aliados aí não consideram isso, os aliados aí do PT não consideram isso, e acham que pode então ficar com o regional e o local. O local, no caso, é a prefeitura, sabe? Aí o Helder botou o tal de Igor Normando, sabe, para disputar o local, certo, para ser prefeito. Eles querem o local e querem o regional, tá certo? E o Edmilson aí está resistindo, sabe, nessa luta, nessa peleja. Eu lembro de uma governadora que nós tivemos aqui entre 2006 e 2010, certo? A Ana Júlia Carepa, tá certo? Que foi um quadro político aí, sabe, que divergiu da orientação geral do PT, certo? E ela jogou uma candidatura aí em 2006, colou, ela se elegeu. Mas não foi assim prestigiada. Na época, o presidente era Lula, sabe? E não houve assim, sabe? Justamente por causa dessa ideia que eu estou dizendo aí, sabe? De que não interessava e não interessa para o PT, eu acho que até hoje, sabe? Fortalecer disputas regionais, tá certo? Aí no local eles ficam assim, sabe? Aí eles fecham os olhos e deixam aí, sabe? Quem aí tem hegemonia no regional, sabe? Se apropriar também do local e é o que está acontecendo. Esse tal de Normando. Ontem a professora com quem eu estava conversando, sabe? Ela falou assim: que não vai ter pro Igor, sabe? Não vai ter para o Igor, que o Edmilson vai ganhar, apesar das pesquisas aí dizerem o contrário, certo? O Edmilson vai para o segundo turno, segundo ela, sabe? E vai ganhar porque os professores estão com eles. A rede dos professores, sabe, está com eles, sabe? Os funcionários públicos do estado do Pará, sabe? Mas principalmente os professores estão insatisfeitos com o governador pelas medidas aí que ele está tomando. Por exemplo, sabe, o governador anterior a ele, sabe, que foi o Almir Gabriel, eu acho, sabe? Esse cara, esse tal de Almir Gabriel, sabe, fumou os professores não pagando o piso nacional do magistério, tá certo? E eles ganharam uma tese aí, sabe, junto ao Supremo Tribunal Federal, sabe, a Carmen Lúcia era presidente do STF na época, sabe? E deu ali, sabe? Quando recebeu a peça, deu ali, sabe? Um juízo de admissibilidade, como ele diz, certo? Como é que eles dizem? Eles têm um dizer assim, sabe? É, em tese de cognição provisória, não é bem provisória, em tese de cognição sumária, tá certo? Enfim, certo? E aí então ela jogou ali, sabe, um pensamento que dizia que, sabe, aí a questão do piso, sabe, teria uma composição de piso mais ali, sabe, com uma gratificação. Aí nasceu a ideia de que o piso nacional, sabe, é uma soma, sabe, uma soma de uma gratificação de escolaridade. Aqui no Pará é assim, sabe, a gratificação de escolaridade vindo junto, aí se pega, aí se complementa, sabe, até onde der para fazer o piso nacional, tá certo? O que é uma escrotice, bicho, isso, sabe? Piso é piso, cara, é tipo assim, salário mínimo, certo? Salário mínimo não pode ser misturado com outros valores aí, salário mínimo é salário mínimo, certo? Então, aí, sabe, o orçamento prevê o salário mínimo, o presidente declara, aí o ministro da Fazenda, sei lá quem, declara o valor do salário mínimo, e sobre esse salário mínimo aí, sabe, são calculadas as demais vantagens salariais, sabe, do servidor, tá certo? Do mesmo modo, se entende que o piso do magistério seja isso, sabe? Uma base, sabe? E a partir dessa base, essa base é fornecida pelo MEC, tá certo? Pelo menos lá numa cidade aí onde eu faço o trabalho, sabe? É assim que a coisa funciona. O MEC dita o valor do piso nacional, certo? Esse piso é trazido para a cidade, ali para o município começa a calcular diversas gratificações. Tá certo? Tem uma gratificação de nível superior, por exemplo, que são 80% desse piso nacional, do piso nacional, do piso nacional do magistério, certo? Piso nacional do magistério. Aqui em Belém, então, sabe, desde o Almir Gabriel, sabe, eles desenvolveram uma tese aí, sabe, de que começaram primeiro apelando para a ignorância, sabe, dizendo que se fossem pagar o piso nacional dos professores ia arrebentar com o orçamento, sabe? O que não é verdade. Quando esse piso aí, sabe,
aí, sabe, aí mexe com a estrutura financeira da unidade federativa, entendeu? Então tem forma aí, sabe, de recorrer, de aí, replanejar as questões, sabe, aí a Fazenda Estadual argumenta com a Fazenda Nacional, entendeu? E há repasses, sabe? O MEC faz repasses, aquela coisa toda. Então não tem, para mim isso foi questão de uma birra, sabe? E esse governador atual mantém essa birra, sabe? E não respeita, não considera o piso nacional dos professores, tá certo? A conclusão disso é que essa situação reflete lá no município onde eu tenho aí, sabe, um trabalho e onde eu vinha pedindo diferenças de várias gratificações por conta da incidência do piso, certo? Aí esses caras, mataram as minhas ações, 35 ações, vê se pode uma coisa dessa, quando são já 15 minutos de vídeo, tá certo? Então é assim, eu falava então que eu saí hoje, fui à Usina da Paz para ver se eu conseguia furar um cerco, certo? Justamente a Usina da Paz foi uma pasta criada pelo Helder Barbalho para colocar esse primo dele, sabe? Para esse primo dele se habilitar a sair candidato local na prefeitura, certo? Porque ele já ocupa aí o posto maior regional, que é de governador, e eles cresceram o olho sobre o mandato local, que é o de prefeito, e o Helder Barbalho vai ver mandado pela mãe dele, sabe, pelo pai dele, resolveram então lançar o primo dele aí, sabe, um tal de Igor Normando. Mas a professora disse que esse cara vai se ferrar porque o cara, quando fala dessa Usina da Paz, outro dia eu estava assistindo a propaganda eleitoral, sabe? Foi por isso que eu fui hoje lá, para verificar isso aí. É tudo mentira, bicho, tudo mentira. É a mesma coisa que acontece na unidade básica de saúde, certo? Você procura o clínico, no caso da Usina da Paz, é segunda e sexta. Ou você vai na segunda ou vai na sexta, aí você tem ali, sabe, uma consulta com o clínico. Aí, sabe, aquela consulta vai para algum setor aí, onde vai aí, sabe, ser marcada a consulta com o especialista, entendeu? A mesma porra da unidade de saúde, sabe? Aí eu vi que tudo isso é papo furado, sabe? Agora, porra, a propaganda política é foda, entendeu? Essa coisa de Pablo Marçal, tá certo? Marketing e publicidade, entendeu? Essa porra aí que engana, cara. Essa coisa aí feita pra enganar, pra mentir, sabe? É cosmético, sabe? Porra, é foda, sabe? Essas coisas aí feitas pra enganar, sabe? Sabe? Pra passar a perna, sabe? Pra trapacear, tá certo? É isso aí. E hoje eu tirei a prova, bicho, tirei a prova. Fui bater lá na Usina da Paz do Igor Normando, sabe? Diz que é a principal obra que ele tem para se qualificar para ser prefeito, entendeu? E é mentira isso aí, tá certo? É pura mentira, tá certo? Aí fui, voltei, sabe? E já fui marchando na direção, porque hoje é quarta-feira, certo? Já fui marchando na direção da Unidade Básica de Saúde para ver como é que estava a situação, e a resposta foi: ainda tem pendência. Ainda está em pendência a minha consulta com o urologista, certo? Mas veja que eu não estou assim, fudido de todo, sabe? E estou testando o sistema para ver quando é que isso aí vai sair, tá certo? Agora, interessante para mim foi que eu saí, sabe, marchando aqui, esses últimos tempos aí tá me sobrando tempo, sabe? E então eu marcho aqui no meu território feito aguma, sabe? Aquela onça, que eu não sei se ela é macha ou se ela é fêmea, entendeu? Se ela for fêmea, sabe, acho que ela espelha um líquido assim, sabe, no pé da castanheira, sabe? E ali, sabe, ela vira o traseiro dela e espelha um líquido ali, sabe? Aí em seguida vai longe, 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 sabe? E aí chega no outro pau e espelha o título. E assim vai, ela faz um quadrado, eu acho. Ou sei lá, um quadrado, um retângulo, tanto faz. Eu só sei que essa onça, rapaz, é um bicho de, assim, diz o pessoal aí, sabe? De território vasto. Sabe? Ela é egoísta, rapaz, sabe? Tem um olho gordo, sabe? É égua da pequena. E eu só sei que é assim, sabe? E eu só sei que eu estou explorando, estou dando uma de onça também, só que eu não estou expelindo líquido nenhum pelo meu traseiro, certo? Mas é assim, bicho, sabe? Eu estou aproveitando para ver. Aí hoje eu enveredei por uns becos aí, sabe? E fui ali por dentro. E de repente eu fiz um percurso que eu fazia quando eu estava cursando a quarta série primária, na época, certo? Que era assim que chamava. Hoje chamam de ensino fundamental, certo? Mas já foi primeiro grau, certo? Eu fazia a quarta série primária, certo? E depois tinha o ginasial, certo? E depois tinha o secundário, eu acho. Aí, rapaz, eu só sei que eu fui por dentro, assim, ali, indo, sabe? Na época era assim, caminhos, sabe? Caminhos e moradias assim, sabe? Moradias precárias, construídas de madeira, sabe? Hoje está tudo construído de alvenaria, sabe? Sei que eu fui varando, rapaz, aí a memória vai longe, bicho, vai longe, sabe? Mas não encontrei nem um pau mijado por mim, certo?
Mas eu lembro que nessa época eu era um garoto aí, sabe? Talvez um garoto de 12 anos, sabe? Porque logo em seguida eu iria fazer a quinta série no seminário, então eu estava concluindo a quarta série numa escola chamada Frei Daniel, certo? Que fica logo ali na Barão de Garapé-Mirim, um pouco mais adiante, certo? E a professora era a Miriam, rapaz. E o pior é que eu estudava no horário intermediário, certo? A minha mãe me chamava assim: ei, menino, vem cá, toma esse caldo aqui. Ela pegava, ia na panela do feijão, certo? O feijão que estava cozinhando, sabe? Ela dava assim uma amassada no feijão, aí tirava assim um caldo, sabe? Depois ela completava, colocava água no lugar, certo? Aí me dava aquele caldo para beber, sabe? E aí colocava farinha, sabe? E aí eu comia com farinha, que era para poder, sabe? Eu tinha que estar lá na escola 11 horas, sabe? Aí eu saía daqui às 10h30, eu acho, que era para poder, sabe, me sustentar para ficar ali, sabe, no intermediário até as 14 horas, eu acho, sabe. Pô, mas foi difícil para mim, sabe. E um garoto aí já com problemas aí, sabe, na cabeça, um garoto aí preocupado com a vida, sabe, e aquela coisa toda. Muitas vezes eu ia, sabe, e voltava, sabe. Tinha no caminho um pé de caramboleira, certo? Às vezes eu chegava, sabe, ia lá pro pé da árvore, subia, sabe, ia ficava comendo as frutas lá por cima, carambola, entendeu? Aí depois descia e me invocava, voltava para casa e chegava aqui e dizia, não teve aula, certo? Aí a otária da minha mãe, sabe, não questionava, sabe, e ia fazer as coisas dela, eu ia fazer a minha, ia soltar pipa, certo? Ia soltar pipa, papagaio, que pipa é coisa de amazonense, a gente chama de amazonense e carioca, certo? Aqui em Belém a gente chama papagaio, certo? E os nossos papagaios. Rapaz, tem um tipo hoje de papagaios feitos, sabe? Que eu vou te contar, sabe? Tinha o papagaio e tinha a cangula, certo? Eram os dois tipos assim, mas é prestigiados de papagaio de papel, certo? A cangula. A cangula era de 2 talas, o papagaio de 3, certo? Eu aprendi, sabe, a fazer papagaio com papel de seda, sabe? E cola, sabe? Cola feita de goma, sabe? De goma de macaxeira, de mandioca, certo? Certo? Você cozinha a mandioca ali, sabe? E faz ali a. Mandioca não, a macaxeira, que é a mesma que faz o beiju, certo? A mandioca não presta. Não, era macaxeira. A goma de macaxeira, certo? Aí fazia ali, sabe? Fazia, enfim, cortava o papel e aquela coisa toda. Eu sabia fazer, sabia amarrar a estrutura, aquela coisa toda, certo? Mas eu só sei dizer, rapaz, que eu ia, sabe? Muitas vezes ia e voltava, certo? Mas outras vezes eu ia e dava de cara com a professora Miriam, sabe, lá. Ela era evangélica, pequena na época. Era uma mulher assim, de uns 20 e poucos anos, eu acho, sabe? Aí, rapaz, eu, justamente pelas minhas faltas, sabe? Um dia ela chegou assim, sabe? Chegou a se queixar, dizendo, sabe, que iria talvez me reprovar. Nessa época eu estava com baixa imunidade, rapaz, sabe? Baixa imunidade física, entendeu? Aí aparecia assim, umas manchas na minha testa, sabe? Que o pessoal chama de pano branco, sabe? E eu andava com aquela porra pra cima e pra baixo, sabe? O pessoal dizia que era questão aí, sabe, de baixa imunidade, né? De imunidade reduzida, tá certo? Mas podia ser também provocado por algum fungo aí, sabe? Aí, algum parasita aí, sabe? Algum micro-organismo aí, sabe? Nas partes internas, na virilha, por exemplo, quando surge, do tipo assim, a impingem, certo? Isso aí se deve, às vezes, à falta de. Eu não sei como é que surge a impingem, entendeu? Eu não sei se é a ação aí de micro-organismo, eu não sei como é que é isso aí, sabe? De falta de higiene, eu não sei. Mas eu lembro que na época eu tinha, sabe, essas manchas aí, sabe. E meu pai comprava um líquido, sabe, um líquido forte, sabe, que eu passava que queimava, bicho. Eu não lembro o nome do líquido, sabe. Porra, cara, era um líquido assim que deixava um marrom, sabe? Tinha uma tintura assim, sabe? Amarronzada, entendeu? Não era fácil quando são 23 minutos eu aqui enrolando. E aí eu tava falando que hoje eu fui, sabe? Fiz esse percurso e passei lá pelo local onde havia uma caramboleira, que muitas vezes, sabe? Eu ali, sabe? Subia nela, comia uns frutos e voltava para casa sem dizer, para dizer para minha mãe que não tinha aula. E outras vezes eu ia para aula, ficava por lá. Eu só sei que eu terminei, sabe, o ano letivo, isso foi em 66, eu acho, sabe? Porque em 67 eu fui para o seminário, fui internado em Ananindeua, no seminário salesiano de Ananindeua, certo? No ano de 67. Fui para lá no mês de fevereiro, logo, acho que na primeira semana de fevereiro, sabe? Eu fui deixado lá, sabe, pela minha família, entendeu? Para seguir a vida e nunca mais voltei para casa, certo? Nunca mais. Só fui voltar para casa já adulto, mas não aqui em Belém, e já lá em Altamira, sabe? Ali onde estavam os velhos, sabe? Mas não estavam as minhas irmãs, entendeu? E assim foi a minha vida, sabe?
E assim foi a história, né, do garoto perdido no ano de 66. O ano de 66 foi ano de Copa, certo? Eu lembro disso aí, tá certo? E em 67 eu fui para o seminário. E a professora era Miriam, rapaz, sabe? Uma evangélica, pelo próprio nome aí, Miriam, certo? Miriam é um nome hebraico, certo? É Maria, certo? Corresponde a Maria, certo? Mas só que não chamaram de Maria para Miriam, chamaram de Miriam, certo? E ela era professora da quarta série, bicho. Eu fiz a quarta série com ela e ela me aprovou, mesmo sabendo ali, sabe, das minhas poucas notas sabe, do meu fraco desempenho, entendeu? E eu fui aí recuperar isso no seminário, tá certo? Aí fui matriculado lá com o certificado que a escola Frei Daniel me deu e me matriculei, sabe, na quinta série, certo? Aí eu fiz a quinta série, a oitava, e na embolada já fui fazendo também o ginasial, sabe? Assim, eu fiz o currículo de seminário, tá certo? É isso aí. Então, assim, vivi isso hoje, sabe? Eu acho que aí quando eu voltava, bicho, eu vinha ali, sabe, já chegando em casa e passei na frente de uma residência, sabe? E eu tinha curiosidade de saber que fim levou, rapaz, o morador que habitava aquela residência, porque esse cara uma vez, sabe, esse morador, eu chamei para ele vir aqui na minha casa consertar um congelador, certo? Um aparelho, um refrigerador, sabe? E que estava com problema de gás, aquela coisa toda. Estava com a estrutura dele toda precarizada, entendeu? Eu fiz toda ali a estrutura. E esse cara fez tudo isso e terminou carregando. Até hoje está funcionando lá. Se eu ligar na tomada, sabe? O refrigerador funciona. É um refrigerador Consul, sabe? Bom, entendeu? Aí esse cara veio, o nome dele era Chiclete, rapaz, vê se pode. E muitas vezes quando eu passava, lá estava o Chiclete na frente da casa dele, certo? Aí a gente se cumprimentava, eu falava, chamava o nome dele e tal, ele respondia. Ele não sabia o meu nome, certo? Mas eu sabia o apelido dele, tá certo? Chiclete. E eu vou falar assim, sabe? Eu vou, nesse vídeo agora, quando já são 26 minutos, eu vou chamar esse vídeo, sabe? Esse vídeo de memória, sabe? Esse vídeo aí de crônica, sabe? De fatos aí, sabe? Cronológicos, entendeu? Mais ou menos. Eu falei que esses acontecimentos se deram em 66. Isso é cronologia, bicho. Isso é crônica, material de crônica, certo? E esses fatos se deram na realidade, assim. Eu estou aqui colocando aí uma pitada, sabe? De acréscimos aí descritivos, sabe? Porque assim é a história. Uma coisa é o fato em si, outra coisa é o fato contado, certo? O fato contado não é o mesmo, certo? O fato é o fato contado é o fato contado, entendeu? Essa coisa, esse problema da linguagem que tem isso aí. E a gente lida com isso, lida com o imaginário, sabe? Lida com a memória, tá certo? E tem aí esse poder, sabe? Essa faculdade de alterar muitas vezes, sabe? E de dar outras razões. Eu vinha pensando hoje, sabe? E vendo as pessoas com quem eu ia cruzando na rua, sabe? Esses seres humanos aqui populares do meu bairro, sabe? Todo mundo falando, o pessoal fala. Hoje, o grande, sabe? O grande fenômeno do tempo hoje, sabe? A falação, sabe? O pessoal despregou a língua, rapaz, sabe? Todo mundo criou coragem, sabe? E fala. Fala no celular, fala fora do celular, tá certo? Celular esse que lembra o pager, certo? O pager que é um dispositivo, sabe, antigo. O meu irmão, sabe, que morava no Rio de Janeiro, um dia ele perguntou se eu tinha um pager, sabe? Eu nem sabia que porra era pager. E ele tinha, sabe? Ele dava aula de violão no Rio de Janeiro, sabe? E os alunos se comunicavam com ele através de pager, certo? O pager recebia um sinal que mais ou menos corresponde a essa notificação que os celulares hoje aí, sabe, recebem, entendeu? Ele era notificado e o pager valia só para isso, para dizer e informava ali um número, sabe? Não, acho que não tinha mensagem de texto, apenas indicava quem era a pessoa, eu acho, sabe? Aí o interessado fazia uma ligação telefônica para aquele dando resposta à informação que o pager passou, tá certo? Acho que era isso, eu não sei. Na verdade, eu nunca peguei, nunca vi o pager, certo? Hoje vi um de fotografia. É isso aí, são 28 minutos e 56, 29, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá certo? Mas aí esse vídeo eu vou chamar de chiclete pendente, certo? Só de sacanagem, jogando com as palavras aí, bicho, porque aí, sabe, a linguagem me permite isso. E somente vai saber, sabe, o que diabo é chiclete pendente, quem assistiu o vídeo, sabe? Quem assistiu o vídeo e assistiu o vídeo até o final. Chiclete é o apelido do cara, do técnico que veio aqui, sabe?
fazer o conserto num refrigerador que eu tinha, certo? E pendente foi a minha resposta, sabe? Foi a resposta que me deram, sabe, para minha consulta, certo? De que ainda estava pendente, sabe, ali do sistema, a minha consulta a um urologista, tá certo? E aí misturando, sabe, alhos com bugalho, vou chamar este vídeo de chiclete pendente, tá certo? É isso aí. Hoje são, então, como dito, sabe, o celular apagou. Eu queria falar hoje, cara, ali, sabe, hoje a efeméride do dia, aí, sabe, o concílio de Nicéia, sabe, chamado por um imperador romano chamado Constantino, tá certo? Mas aí eu deixo para falar isso, se for o caso, sabe, eu deixo para falar isso amanhã, tá certo? Então, nessa data de hoje, aí, sabe, no século XIV, tá certo? E se eu for ver aqui, sabe, eu acho que eu consigo localizar, tá certo? Quando foi aí, sabe, a data, entendeu? Em 325, tá certo? Então, em 325, aí, sabe, em 18/9 de 325, eu não sei se bate isso aí, sabe? O tal de Constantino, sabe, é o filho da imperatriz, eu não acho que não sei se ela foi imperatriz, sabe? O filho de Helena, que era a mãe dele, sabe, chamou, sabe, os cristãos, os bispos, sabe, a um tal de concílio, certo? E foi na cidade de Nicéia e discutiram lá, entre outras coisas, sabe, a divindade de Jesus, tá certo? Outro dia eu falei, vai 31 agora, sabe, mas não, eu vou parar por aqui, tá certo? Então vou dizendo o seguinte, meu nome é Ernest, sou um caboclo falador, falei, fiz crônica hoje, sabe? E não sei se eu fiz alguma coisa aí de ensaio, entendeu? Exposei alguma ideia aí, sabe, de ensaio. Mas vou dizendo que meu nome então é Ernest, caboclo falador, falei demais, dei bom dia cavalo de novo, bom dia não cavalos, tá certo? E é isso aí, bom dia, bom dia.